comunicação de campanha. Vamos para onde você disse agora? Vamos divulgar o resultado da pesquisa SETA para intenções de voto no Senado. A pesquisa SETA alcançou aqui, como os candidatos por ordem aqui, o primeiro deles, Carlos Eduardo, tem 27, lidera a corrida para o Senado com 27,7%, e Rogério Marinho, o ex-ministro Rogério Marinho, tem 19,2%. Como é que está na sequência aí, Tiago Rebolo? O terceiro quem é? O senador João Paul, que hoje disse que não será candidato. Aliás, não deixará o PT, né? Será candidato a suplente de Carlos Eduardo. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas foram testados 7 cenários. Nesse cenário, Carlos Eduardo 27,7%, Rogério Marinho 19,2%, aí Jean Paul Prats do PT 7,9%, Roberto Paulino do PSOL 4,6%. 16,9% disseram que não sabem ou não quiseram responder, e 23,7% indicaram que pretendem votar branco, nulo, ou não tem interesse em votar em nenhum desses candidatos apresentados. Tem um cenário aí que não tem a candidatura de Jean Paul, só para a gente fazer uma projeção, já que hoje, após o resultado da pesquisa aqui... Tem um confronto direto de Carlos Eduardo com Rogério Marinho, que é o terceiro cenário testado. Carlos Eduardo tem 28,3%, Rogério Marinho tem 17,8%, 24,5% não souberam ou não quiseram responder, e 29,4% pretendem votar em branco ou nulo, ou não tem interesse em votar em nenhum desses candidatos. Esses números do Senado me remetem a uma linha de raciocínio aqui, baseado no cidadão que quer escalar algum monte, alguma montanha. Ele tem que ir galgando acampamentos básicos gradativos, né? Começa ali do térreo, aí sobe um pouco, dorme ali, no outro dia continua lá. Eu enxergo dois desafios distintos aqui, os dois principais candidatos, e agora os que devem realmente ficar na disputa. Sim, também o ex-deputado federal Ney Lopes anunciou hoje na disputa. Se inseriu hoje pré-candidatura ao Senado. Brasil 35. E anunciou a candidatura. Então, voltando à história do acampamento base, eu acho que qual é o desafio de Carlos Eduardo? E a oportunidade ou o desafio é de reconverter aquela percepção de principal eleitor da Grande Natal que ele tinha na eleição passada, para que isso seja transferido para a intenção de voto dele para o Senado. Lembrando que no caso de Carlos Eduardo tem um adendo, uma modificação de cenário em relação ao ano eleitoral anterior, de 4 anos atrás. Natal, indiscutivelmente, passou a ter um outro eleitor de muito peso, que é o prefeito Álvaro Dias, inegavelmente. As pesquisas mostram aí, inclusive, um índice boa de aprovação de gestão, inclusive. Então, e se elegeu recentemente no primeiro turno. Resta saber em que escala, em que proporção, ou se existe proporção de degradação no eventual capital político a ser emprestado a Carlos Eduardo na condição de candidato ao Senado. Então, o acampamento base de Carlos Eduardo, a meu ver, da base da pirâmide do monte para o ponto seguinte, o primeiro assunto a desenvolver, no meu entendimento, deveria ser esse por parte do Carlos Eduardo. Do ministro Rogério Marinho, eu acho que o desafio dele é que ele seja percebido como o ministro das obras que ele entregou. Então, eu acho que cada um a seu modo vai procurar este caminho para poder estar atrelado à transposição, à percepção de transposição e as demais obras por parte do governo federal. Eu discordo em relação a Carlos Eduardo, Felinto. Eu não acho que Carlos Eduardo vai se apegar tanto ao histórico dele como prefeito de Natal. Também sim. Mas você não acha que o entusiasmou de ser candidato, ou que ele tem como referência de estímulo, ele é isso. Mas a disputa está se mostrando muito apertada e em outro cenário, por exemplo, quando você coloca Carlos Eduardo ligando a imagem dele a de Lula também, ele vai para 30. Então, quando vai a Ciro também empata com 30. Exato, mas o Ciro Gomes menos, ele cresce mais aí... 30,7. 30,3. A nacionalização... 2 décimos. A nacionalização não o beneficia. Não. Beneficia sim, a distância aumenta. Tá 30. E não, mas eu tô falando a distância em relação a Rogério Marinho. Fica 17 e o outro 17, não? Beneficia um pouco. Beneficia um pouco. A nacionalização da campanha é boa para Carlos Eduardo. Então eu acredito que ele vai ser esses dois fatores, Felipe. Não só o histórico dele como prefeito de Natal, o recall que ele tem ainda de bom gestor, mas também a nacionalização da campanha, sem dúvida alguma, ele vai tentar fazer isso. E ele está fazendo isso já. E a gente trouxe inclusive a entrevista dele semana passada aqui, em que ele coloca o Rogério Marinho como o 05 de Bolsonaro, né? Como o nome de Bolsonaro, e ele, o homem que será senador e vai prestar apoio a um eventual governo Lula. Ele disse isso claramente. Então, mas ele vai tem um fazer candidato que é Ciro. Mas ele coloca que, se for Lula o presidente, ele vai ter afinidade também. Chegou a conta para Carlos Eduardo a incongruência dele. Sim. O eleitor dele desconfia de Carlos Eduardo. Quando ele era oposição a Fátima,
Ele tinha clareza do discurso dele. Quando ele agora se compõe com Fátima e nega a existência de Ciro e vai para Lula e vai dizer que Bolsonaro não tem entregas, que persegue, que não deu recursos para o governo estadual, onde se comprova que o governo federal mandou para cá 12 bilhões, ele perde, ele fala em verdades o discurso que tem sido feito. E o eleitor de Rogério e tem essa compreensão e diz, cara, o cara entregou obras. Quando ele for pro debate vai dizer, não, aquele discurso ufanista, porque ele não faz, porque ele não fez, perseguiu o Grande Norte. O cara vai com dados. Tá aqui, ó. Mas, Mulatinho, quando você coloca Rogério Marinho com o Bolsonaro, ele perde intenção de voto. No primeiro cenário que a gente falou... Rogério Marinho não vai se descolar de Bolsonaro, não. Mas é ruim pra ele essa associação. Ele vai pra ganhar ou pra perder com o Bolsonaro. Ele vai tentar reverter. A bandeira dele é essa. Ele vai tentar reverter. É a arte da ocupação dos espaços. É exemplo até da eleição anterior que Carlos Eduardo apoiou o Bolsonaro. É o período de ministro do governo Bolsonaro, ele vai esconder Bolsonaro. Ele pode focar mais na gestão dele, poderia focar mais na gestão dele à frente do Ministério. Calma, amor. Eu tô calmíssimo. À frente do Ministério do Desenvolvimento Regional. E o papel da oposição a ele vai ser dizer: o Rogério Marinho é governo Bolsonaro. Não, o que tá prejudicando... Vamos pôr os dados aqui. Só um minutinho. Só completar 10 segundos. Sim. Rogério Marinho tem 19,2% quando aparece o nome dele sozinho. Quando bota Rogério Marinho, senador de Bolsonaro, ele cai para 15,9%. Sim, isso é um retrato de hoje, né? Desse momento da interpretação. De hoje, claro. Enquanto Eduardo cresce. De alguém que não teve ampla defesa e contraditório. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Com a caneta de ministro na mão, enquanto Carlos Eduardo é prefeito há 4 anos. Meu amigo. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui, pra gente trazer para uma realidade. Eu não pude dizer. Então diga. O que eu quero dizer é o seguinte: Carlos Eduardo, por incrível que pareça, o que diziam de Bolsonaro está combinando muito com ele. O que destrói hoje Carlos Eduardo é o próprio discurso dele. Porque Carlos Eduardo, a tradição dele era impecável. E hoje ele está se encarregando de destruir, mentindo em campanha. É inesperado você imaginar que Carlos Eduardo... Eu, por exemplo, eu votei nele em 2018, eu não sei se posso dizer aqui que eu voto, mas eu votei nele acreditando, tanto no histórico, mesmo ele estando na esquerda com Vilma antes e tal, mas veio aqui com Bolsonaro em 2018, aí... Você vota no camarada e hoje, para poder se credenciar como candidato apoiado pelos petistas, ele execra um governo que, no que ele fala, não se coaduna com a verdade. Eu me decepciono com o senhor. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. No entendimento de vocês, essa diferença na estimulada no cenário dos 3 candidatos, com Carlos Eduardo, Rogério e Jean Paul, com Carlos Eduardo com 27,7% e Rogério com 19,2%, essa distância, no entendimento de vocês, é uma distância esperada, inesperada, próxima esperada, ou distante? Esperada. Não, eu pensava que Carlos estava muito à frente. Não, em relação ao Rogério. Eu tô falando em relação ao Rogério... Rogério cresceu muito. Não, mas não acho. Eu acho... Cresceu sim. Ele era atrás de Fábio, cara. Mas ele juntou com os votos de Fábio agora. Não é isso que colou? Como é que ele... É isso que eu tô dizendo. O voto de Bolsonaro tá indo bem pra ele. Tiago, eu não tô sendo... Eu tô vendo o número. O problema é que é menos do que o potencial de voto de Lula. Cara, o cara não tinha... Pesquisa era 0,7, 0,8. Fábio tinha 12, 13. O cara tá lá a 8, 7% de repente, do primeiro colocado. Então vamos fazer matemática? Jean Paul Prats e Roberto Paulino, os dois aqui juntos, têm quase 16% das intenções de voto. O fato novo hoje é a retirada de Jean Paul. A retirada de Jean Paul, eu acho também a migração de votos aí privilegia Carlos Eduardo. Porque assim, esse eleitor de Jean Paul Prats aqui, de Roberto Paulino, que totaliza aí 16,5%, acho que é essa soma. É significativo. Não é um eleitor que majoritariamente vai para Rogério. É um eleitor que já tem eu diria até que não tem característica de votar em Rogério, é verdade. Não tem isso então, aí você traz. Agora, não que o eleitor seja o eleitor de Jean Paul também. É o eleitor do PT, é o eleitor da esquerda, aquele que... Era a opção do eleitor naquela condição. E não existindo a candidatura, ele tem que procurar que essa pesquisa foi feita no período anterior, que ele só declarou hoje que não é mais candidato, que mas vai que ficar fica no PT. Que a expectativa era que ele saísse. Exatamente. Agora Roberto está mantida a candidatura dele. Outra coisa importante aqui traga os números aí de rejeição das candidatas. 5% quase.
Vamos lá, Como é? Felipe. Como é? 7,5%. 7,5%. Robério? Robério. 7,5%. Numa delas, mas Não, tem não, outra. desculpa. 4,5. 4,5%. 7,5% é rejeição. 4,6. Que eu rodei o slide aqui. Vamos lá, Felipe. Rejeição. Como é que tá? Rejeição aqui mostra um cenário de muita proximidade entre os principais pré-candidatos. Rogério Marinho é o líder da rejeição com 14%. 14% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. 10,9% disseram que não votariam de jeito nenhum em Jean Paul Prats. E 8,8% disseram que não pretendem votar em Carlos Eduardo. 7,5% rejeitam Robério Paulino. Olha E aí, aí, 32,6% disseram ninguém, branco ou nulo. E 26,2% não sabem ou não quiseram responder. Olha onde está o recall de Carlos Eduardo aqui. Ele é Sim. reconhecido como um gestor É competente. rejeição baixa. Ele tem uma rejeição baixa. 8,8%. Então, ele é reconhecido com esse capital eleitoral. Sim. Então, é isso que ele tem O que fazer. capital dele é este. É. Ele não precisaria se agarrar em Lula porque é um risco. Ele tanto pode... É uma opção política, né, Gladson? claro. É Eu o não preço sou da vida. marqueteiro Talvez dele, ele não. esteja vendo que a gente não Tô tá. dando um pitaco aqui, posso estar equivocado, né? É o movimento político aí, a estratégia de cada eleição, de cada situação, né? Agora o índice aí de branco e nulo e não sabe, né? É isso que eu ia falar agora. Na espontânea, estourado aí o na negócio. espontânea, Felipe, aquela Sim, pesquisa que onde a não pessoa pode mostra dizer os nomes, qualquer coisa, qualquer coisa. 85% não tem candidato. Ou disseram que querem votar em branco, nulo, ou nenhum, ou estão indecisos, né? 85. É 85. Na espontânea. Na espontânea. A gente tem esse gráfico aí, inclusive. 72,2% colocam não sabem, não responderam, e 13,2% ninguém branco nulo, somando a 85,4%. 8 em cada 10 potiguares não tem candidato a senador. Mas esse é o cenário atual, gente. A turma só vai se ligar em ele. É porque nós lidamos com política o dia a dia. Sim. É nosso dia a dia de trabalho, de análise. Mas o eleitor comum O médio não tá... é lá, faltando 15 dias. Qual é o número que eu vou votar mesmo? Rapaz, eu sou... Tem gente que... Essa é na hora de Quando votar. nós vamos lá votar, quantas pessoas... Onde é que está o número dos eleitores? Semana passada aqui... Os candidatos. Semana passada aqui, acho que foi você, Mulatinho, foi o Renato, com ele. Rapaz, onde vocês chegam assim? O pessoal não fica perguntando, não. Será que Ezequiel vai ser candidato? Não são, não é? Aí eu falei, rapaz, comigo às vezes é o contrário. O pessoal chega e pergunta, quem é Ezequiel? Aí teve um riso na bancada aqui, meio que com uma chacota. Mas tá aí, metade da população não sabe quem é Ezequiel. 85% não tem candidato a senador. Você falou ontem... As pessoas não estão ligadas Você falou aí. ontem aqui, Renato reclamou. Não pode. 20% não sabe que Fátima é governadora do estado. Mas sabe. Romeu Zema, como saiu candidato? Cara, é natural. Ninguém conhecia Romeu Zema a grande população em Minas passa Gerais. alheia. Ninguém conhecia Romeu Zema em Minas Gerais. Lembre-se que 30% não vai nem às urnas. O fato